sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Todos já sabem onde paramos, né? Ou não? Não? Nós paramos no capítulo 7. Hoje vamos ler a partir do verso 15. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15. Enquanto vocês abrem seu nome, mexendo no microfone rapidinho. Amém. Todos acharam? Amém. Então eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Diz assim o texto: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome, Pai, por mais essa oportunidade de estar em tua presença. Te exaltamos, Senhor, pela tua palavra que, embora muitas vezes, Senhor, nos trate de maneira dura e muitas vezes, Senhor, fere nosso coração, mas a tua palavra diz, Senhor, que não há um pai que não corrija seu filho a quem ele ama. E cremos, Senhor, que o Senhor nos corrige pelo teu amor, pela tua misericórdia. E por isso somos gratos. Deus, que o Senhor venha nos instruir a partir dessa palavra, Senhor, que acabamos de ler. Tem misericórdia de mim, Senhor, usa a minha vida. De maneira, Pai, que seu nome seja exaltado, que a tua igreja seja edificada, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos então no finalzinho do Sermão do Monte, né, nessa nossa jornada de estudos, e queria ressaltar aqui que nós estamos, né, na escola dominical, então se surgir alguma dúvida você pode ficar à vontade para levantar a sua mão e perguntar, não fique com vergonha, é melhor a gente sair daqui com tudo esclarecido do que sair com dúvidas. Em novembro de 1978, cerca de 920 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinatos na Guiana. Uma comunidade formada por um pastor chamado Jim Jones
foi para esse lugar a fim de construir uma comunidade que fosse semelhante àquilo que eles acreditavam que seria o reino dos céus. Muitos adeptos dessa comunidade chamavam aquele lugar de Novo Éden, outros chamavam de Paraíso. Seria um lugar onde eles viveriam em uma comunidade perfeita, entre aspas, né? Eles compartilhariam dos seus bens, plantariam, colheriam e comeriam daquilo que eles mesmos cultivassem. Até que um deputado dos Estados Unidos, ele recebeu denúncias de que nessa comunidade haviam abusos sexuais, abusos de trabalho, abuso de autoridade, e esse deputado foi investigar o que estava acontecendo naquele lugar. E, enfim, para resumir um pouco a história, ele começou a receber cartas de pessoas que estavam naquele lugar, dizendo para ele que aquele lugar estava se tornando um lugar muito opressor e muitos queriam sair, não conseguiam sair daquele lugar. E quando ele foi confrontar o Jim Jones, que era o pastor regente ali, quem mandava na situação, ele se sentiu ameaçado e por isso, quando tanto o deputado como os repórteres e jornalistas que foram com ele estavam indo embora, pegando avião, Jim Jones então mandou matá-los, e aqueles que ficaram, os adeptos da seita do Jim Jones, foi proposto a eles um suicídio coletivo, onde eles tomariam um ponche, né, um suco misturado com veneno, e naquele dia 918 pessoas exatamente morreram por conta de um falso profeta que se levantou e levou toda uma comunidade com ele. Dentre esses tinham crianças, bebês, adultos, velhos. Poucos sobreviveram, e os que sobreviveram carregam até hoje marcas desse dia terrível. E ainda um outro homem chamado Marshall Alfa Life, fundador da seita Portão do Céu, usou a internet para se declarar como Jesus Cristo e reuniu muitos seguidores. E em 1997, no dia 26 de março, quando o cometa Hale-Bopp passou pela Terra, esse homem, o Marshall, ele disse para as pessoas, para os seus seguidores, que aquele cometa, na verdade, era uma nave espacial que vinha buscar seus adeptos, e por isso eles deveriam se matar, para que quando o cometa passasse, eles tivessem condições de ir com esse cometa para o paraíso. E nesse dia, 39 pessoas cometeram suicídio coletivo. David Koresh foi um líder da seita davidiana, com sede no Texas. Em 1983, ele começou a dizer que era o último profeta, o Filho de Deus, o Cordeiro que veio ao mundo para cumprir as palavras do Apocalipse, e ele reuniu muitos seguidores em uma fazenda, e ali começaram a viver em comunidade. E em 1993, o FBI recebeu denúncias, invadiu o local, e como consequência, aqueles que eram adeptos da seita colocaram fogo em tudo, e naquele dia morreram 54 adultos e 21 crianças. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira citando casos como esses, de falsos profetas que se levantaram e que arrastaram por ele muitas pessoas, e que levaram muitas dessas pessoas à morte, e outros que, se achando de fato a reencarnação de Cristo ou alguma divindade, perderam suas vidas, como aconteceu com Arnold Potter, que reuniu a multidão dizendo ser ele filho de Deus, e ele disse que para comprovar isso ele iria subir aos céus, e ele chamou a multidão para acompanhá-lo até um penhasco de onde ele iria se jogar, e ele iria ser transportado para o céu. O resultado é que ele se jogou e ele não foi para o céu, foi direto para o chão e morreu. Então esses são alguns exemplos da história recente que mostram a causa e a consequência daquilo que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus. Como eu disse, a gente poderia ficar aqui há muito tempo citando vários casos que foram protagonizados por falsos profetas e por uma igreja e por uma comunidade de pessoas inocentes e ignorantes a respeito da palavra de Deus, que se deixaram levar por esses falsos profetas. São esses os falsos profetas que Jesus diz que se apresentam como ovelhas, mas que na verdade são lobos. Os seus seguidores são insensatos, como aquele que constrói a casa sobre a areia. E dentre esses estão aqueles que no dia do Senhor, no dia do juízo,
vão lamentar e ranger os dentes porque acreditaram piamente que estavam fazendo a vontade de Deus, mas não estavam fazendo, porque estavam seguindo um falso mestre. E é com esse discurso, são com essas mensagens que Jesus encerra o Sermão do Monte, que a gente está estudando já há algumas semanas, né? E de maneira geral, o Sermão do Monte se trata basicamente disso. São palavras práticas da vida cristã de Jesus para seus seguidores, tanto para a multidão que se reuniu para ouvi-lo, como para os seus discípulos que estavam ali. E certamente não faltaria tempo da gente se lembrar tudo que a gente já viu até aqui sobre o Sermão do Monte. A gente tem as aulas gravadas no YouTube, depois você pode ver se você quiser. Mas existe algo que é muito importante da gente ter em mente, da gente lembrar aqui, que essa aula de hoje está muito ligada com a aula da semana passada, né? O texto que a gente vai estudar hoje, ele está muito relacionado com o assunto tratado na última aula, que diz respeito ao julgamento. Então, como que a gente vai saber discernir quem é um falso profeta? Como que a gente vai saber discernir quem é um falso cristão? Como a gente vai saber discernir quem é o insensato que constrói a sua casa na areia? Julgando. A gente só vai saber se a árvore produz um fruto bom ou um fruto mau, julgando aquela árvore, julgando o seu fruto. E ainda no finalzinho da última aula, a gente viu que larga o espaçoso e o caminho que conduz à perdição, mas a porta para a vida eterna é estreita. E a gente vai também falar um pouco sobre habitar no reino de Deus, onde muitos, achando que estavam no caminho estreito, entraram pela porta larga da perdição e perderam as suas vidas. Então, por mais que a gente vai tratar de assuntos diferentes, o fio condutor é o mesmo, que no que diz respeito a saber julgar as coisas, para que a gente tenha discernimento de quem é quem no reino de Deus, de quem é falso profeta, de quem é aquele que produz o fruto bom ou fruto mau, de quem é aquele que é cristão de fato ou não. Então, nós temos pelo menos 3 objetivos na lição de hoje. O primeiro objetivo é que, através da graça de Deus, nós sejamos capazes de discernir quem são os falsos profetas. E o segundo objetivo é entender que nem todos aqueles que nós julgamos ser íntimos de Deus fazem parte do reino de Deus de fato. E terceiro, refletir sobre o que nós temos feito com aquilo que estamos aprendendo com os ensinamentos de Jesus. Sendo assim, a gente vai dividir esse estudo em 3 partes. A primeira, a gente vai chamar de identificando os falsos profetas. A segunda, vamos chamar de mais do que palavras e sinais. E a terceira parte, a gente vai chamar de o que fazer com os ensinos de Jesus, que é o fechamento, a conclusão do Sermão do Monte. Até aqui tudo bem? Então, a primeira parte do nosso estudo, identificando os falsos profetas, do verso 15 ao verso 20. Primeiro eu gostaria de ler apenas o verso 15, que diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Primeira coisa que acontece quando a gente é introduzido nesse assunto dos falsos profetas é uma palavra de alerta, né? Cuidado. E a gente só tem que ter cuidado com aquilo que se apresenta sendo uma ameaça para nós, certo? Ninguém precisa ter cuidado para comer um bolo de chocolate. Quando você vai comer um bolo de chocolate, você não pensa, né, que aquilo pode ser ameaçador para você. Você simplesmente pega o bolo e come, embora possa ser ameaçador para quem tiver com algum problema de saúde. Mas, de modo geral, você não se preocupa com isso. Mas a maneira como Jesus introduz esse assunto pressupõe que aquilo que vem depois é perigoso, que são justamente os falsos profetas, uma ameaça. Só que, se a gente não precisa ter cautela para morder o bolo de chocolate, por outro lado, existem coisas que o cuidado é instintivo. Ninguém precisa dizer para a gente que a gente tem que ter cuidado, né? Se aparecer um leão na nossa frente, por exemplo, ninguém precisa dizer, ó, cuidado que esse bicho aí morde. A gente sabe, é instintivo. Se aparece alguma pessoa armada na nossa frente, ninguém precisa dizer que a gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que aquilo ali é uma ameaça. Por outro lado, o alerta de cuidado, quando alguém fala para a gente, ó, toma cuidado, geralmente é porque a gente não conhece aquilo que é aquela ameaça. A gente desconhece o fator ameaçador que vem depois, né? Quantos aqui já não passaram por aquela situação que você conhece uma pessoa e vem alguém depois e te diz, ó, cuidado com fulano, né? Fulano não é de confiança não.
ou então você vai entrar em alguma situação, algum tipo de emprego, ou alguma circunstância, algum tipo de grupo de pessoas, alguém te fala, ó, toma cuidado. Por quê? Porque geralmente essa palavra vem quando a gente desconhece aquilo que a gente está lidando. E é exatamente isso que Jesus estava fazendo. Exatamente isso que Jesus estava querendo fazer com os seus ouvintes. É alertar aquele povo, alertar seus discípulos de algo que provavelmente eles não sabiam que era uma ameaça, de que eles não sabiam que podia afetar a sua fé. Porque os falsos profetas, eles se apresentam de que maneira? Como é que vai dizer o texto? Se apresentam como ovelhas, né? Alguém aqui já viu uma ovelha? É um animal que não demonstra ameaça nenhuma. Você vê daquela onde apertar, é bonitinho. Então, Jesus diz justamente isso, olha, tomem cuidado, porque com que vocês estão lidando vocês não conhecem. Embora a aparência seja de ovelha, por dentro são lobos vorazes. Mais à frente, no capítulo 24 de Mateus, Jesus faz outro alerta a respeito desse mesmo assunto, dizendo que muitos viriam em seu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E como eles conseguem enganar? Justamente porque eles têm essa aparência de ovelha, essa aparência de algo inofensivo. Os falsos profetas, eles andam com a Bíblia na mão. Eles usam versículos da Bíblia, eles falam sobre a Bíblia, eles têm uma voz agradável, uma eloquência, uma oratória muito bonita, né? As suas palavras tocam o coração de seus ouvintes. E qual era o contexto que Jesus estava ensinando isso para os seus seguidores? Qual era a situação na qual eles se encontravam? O contexto era que os escribas e fariseus, que eram as autoridades religiosas daquele momento, eles usavam a palavra de Deus para tirar vantagem sobre os outros. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus passa todo aquele capítulo censurando os mestres da lei, e ali ele vai dizer que esses mestres usam a lei para explorar as viúvas e para justificar isso eles fazem longas orações. Ele vai dizer que por fora eles têm a aparência de piedade, mas por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. E ainda, eu vou até abrir aqui para a gente poder ver na íntegra, ele vai dizer aqui nos versos 27 a 28 do capítulo 23, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, você pode ler depois todo esse capítulo com calma, toda essa censura de Jesus aos escribas e fariseus. Então você percebe que está tudo conectado uma coisa com a outra. Quando Jesus diz, olha, toma cuidado com aqueles que se aparentam ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes, ele já está sinalizando que existe um grupo que já é assim, que já se apresenta dessa forma. E no capítulo 23, isso fica muito óbvio para a gente. São aqueles que por fora parecem, né, até uma coisa bela, pintada de branco, e aquela coisa toda, mas por dentro estão cheios de podridão e morte. Né, que aparentam ser uma coisa boa, mas por fora, mas por dentro são cheios de hipocrisias e mentiras. Ou seja, lobos em peles de ovelhas. Mas como identificar isso? Como saber quem são os falsos profetas? De acordo com o que a gente já viu até aqui, a gente sabe que identificar os falsos profetas pode não ser uma coisa muito fácil, uma vez que eles estão disfarçados, não é mesmo? Então, se a gente se depara com um falso profeta que tem uma eloquência, que prega aquilo que aparentemente é a palavra de Deus, que tem toda uma estética cristã, como a gente vai identificar se de fato é um falso profeta ou não? Se torna muito difícil. Mas Jesus adverte os ouvintes quanto à maneira em que se deve julgar tais profetas e qual maneira é essa? Através dos frutos. A maneira correta de julgar o falso profeta é através dos seus frutos. Versos 16 a 20. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão.
E a figura da árvore aqui nesse contexto, ela representa justamente a pessoa, né, que é ou não um falso profeta. Os frutos vão representar as obras dessas pessoas. Um falso profeta, ele pode falar bem, ele pode usar a Bíblia, ele pode ter toda uma estética cristã, uma oratória muito boa, assim como uma árvore que produz um fruto ruim pode ter uma estética de uma árvore boa, né? Quantos aqui não passaram pela situação de ver uma árvore belíssima, carregada de fruto, e quando você vai comer o fruto da árvore, aí está uma decepção, né? O fruto não está legal. Já aconteceu muito comigo com manga. A gente vê aquele pé carregado de manga, quando a gente vai comer a manga, aquela manga não está do jeito que a gente imaginava, e é uma decepção. Então, irmãos, a aparência até pode enganar, mas o fruto não engana. As obras não enganam. E é o que acontecia com os fariseus, que tinham toda aquela vestimenta de santos e de, né, pessoas que viviam em santidade, carregavam toda aquela áurea de pureza e tudo mais, e dava essa sensação de pureza e piedade, mas seus frutos eram frutos de morte. Como a gente já viu, Jesus disse que eles fechavam o reino dos céus diante das pessoas. No capítulo 23, ele vai dizer isso. Olha quão sério é a situação de um falso profeta. Eles fecham o reino dos céus diante das pessoas. Portanto, os frutos ou as obras devem ser julgados. Uma das principais características dos falsos profetas é que eles usam a palavra de Deus para tirar proveito e garantir benefícios para si, né? Por isso que a gente vê tanta barbaridade acontecendo no meio da igreja, tantos falsos profetas que a gente vê claramente que estão explorando seus ouvintes, explorando aquelas pessoas que estão ali naquela comunidade, e as pessoas continuam ali, porque eles se disfarçam, eles usam a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Os falsos profetas, eles vão explorar, né, os seus ouvintes, seja financeiramente, emocionalmente ou até sexualmente falando. Os falsos profetas, eles vão colocar um fardo sobre seus ouvintes, mas que eles mesmos não são capazes de carregar, e é justamente a condenação que Jesus fazia aos fariseus. E já que a gente está falando de frutos e obras, o que vem à nossa mente? Bom, o que vem à nossa mente é a palavra do apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, né? Ele vai dar um bom norte para a gente sobre como a gente pode julgar as obras da carne ou os frutos do Espírito. Veja que ele vai dizer no capítulo 5 aos Gálatas. Se você quiser abrir, fique à vontade, caso contrário, apenas ouça. Gálatas 5, do verso 19 até o verso 23, preste atenção. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora o contraponto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, ter esse discernimento já é um bom começo para que a gente possa identificar os falsos profetas daqueles que são verdadeiros profetas, uma vez que a gente precisa conhecer os seus frutos. O que esse profeta, o que essa pessoa que ensina a palavra de Deus produz? Ele produz mansidão, benignidade, bondade, ou ele produz rixas, divisões, ira, imoralidade sexual? Então, um bom norte para a gente ter a condição de discernir quem são os falsos e verdadeiros profetas é julgando os seus frutos. Mas o pior falso profeta, irmãos, é aquele que possui, além de tudo, uma boa mensagem. Esse é o pior de todos. Porque por mais que a gente viva nessa comunidade, onde a gente vê muitas barbaridades, aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento, que vem da parte de Deus, por graça, a gente consegue discernir o que parece óbvio para nós. Quando tem alguém que explora uma igreja financeiramente, ou quando tem alguém que a gente percebe nitidamente que é a pessoa mal intencionada, mas e quando esse falso profeta ele tem uma mensagem bíblica?
e no seu interior, no seu íntimo, ele vive uma vida de imoralidade. Isso aconteceu com um evangelista muito conhecido mundialmente, e ele foi acusado de vários abusos sexuais. Mas o mais marcante é que isso só aconteceu após a sua morte. Depois que ele morreu, as denúncias começaram a aparecer. Esse evangelista ele dizia sofrer de dores crônicas nas costas e por isso ele levava em suas viagens missionárias e também quando ele ia pregar, massagistas com ele, e a justificativa era que ele usava isso para poder ajudar nas suas dores nas costas. E depois que ele morreu, essas moças vieram a público e disseram que ele cobrava delas favores sexuais. E quando essas mulheres vieram a público e fizeram essas denúncias, ovelhas do rebanho desse pastor vieram também a público dizendo que ele se envolveu com essas mulheres, abusando da condição emocional delas, das quais muitas vezes envolvia divórcio ou separação, e ele se aproveitava disso. Muitas das mulheres têm uma gravação onde ela questiona esse evangelista ao dizer: por que você fez isso comigo? E a resposta dele foi: vocês, incluindo as outras mulheres, são uma recompensa por todo o trabalho que eu faço para o reino de Deus. Mas tudo isso, irmão, só veio à tona depois que esse homem morreu. Durante sua vida, a mensagem era boa, a aparência era boa. E quantas pessoas não foram enganadas por esse homem, quantas pessoas não se desviaram após saber dessas coisas. E o que fazer diante disso, irmãos? Certamente que o exemplo desse evangelista, esse triste exemplo, se repetiu por várias e várias vezes ao longo da história da igreja. Isso não é uma coisa nova. O apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele estava lá em Mileto, e lá ele solicitou um encontro com os presbíteros da igreja de Éfeso. E nesse encontro, ele vai dizer as mesmas palavras que Jesus disse para os seus discípulos. Ele vai dizer: olha, cuidado com o rebanho que Deus deu para vocês pastorearem, porque aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, ou até mesmo no meio de vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para conseguirem discípulos para si. Portanto, isso não é algo novo, é algo que já acontece ao longo da história. Talvez, assim como o exemplo citado, identificar um falso profeta pode levar muito tempo, talvez uma vida inteira, ou talvez seja identificado depois na eternidade. Mas o que Cristo assegura é que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, irmãos, não importa quanto tempo passe, a não ser que esse falso profeta se arrependa, a sua sentença é ser lançado no fogo eterno. E isso então nós causa um pouco de revolta, né? A gente pensa: pô, como é que esse homem passou a vida inteira explorando as pessoas, fazendo esse tipo de coisa, e não pagou isso em vida? Miserável. Mas se é algo que eu tenho aprendido nos últimos dias, irmãos, é que a justiça de Deus não é como a justiça humana. A justiça de Deus, ela não se cumpre para a nossa vingança, ela se cumpre para a glória de Deus. Então, a gente não tem que pensar que todos os falsos profetas têm que ser desmascarados para que a gente se sinta vingado, para que haja vingança, para que a gente se sinta satisfeito. Não. Porque a gente sabe, e Jesus nos assegura isso, que toda árvore que não produz bom fruto será lançada no fogo. E isso não é para que se satisfaça a nossa vingança, mas é para a glória de Deus, por sua justiça e por sua graça. Portanto, por mais difícil que seja para nós entender tudo isso, a gente precisa acreditar que no tempo certo Deus fará justiça. Amém. Então, de maneira geral, todo aquele que segue os caminhos do Senhor e que ouve suas palavras devem estar prontos a identificar os falsos profetas. É assim que ele finaliza essa primeira parte. Ele vai dizer: assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Ele diz: olha, vocês precisam conhecer, vocês precisam identificar pelos seus frutos. O falso profeta, ele produz uma teologia deficiente, portanto, uma comunidade de fé deficiente, que trilha um caminho distante daquilo que Cristo ensina, embora muitas vezes se assemelhe muito. O
falso profeta, ele tem o objetivo de extorquir financeiramente o seu povo, então ele vai manipular esse povo até que os seus membros tenham ofertado tudo que eles possuem. Falsos profetas que vivem uma vida de imoralidade sexual, eles nunca vão pregar sobre santidade, sobre como combater a imoralidade sexual, porque eles se sentem culpados por isso e eles não têm capacidade de falar sobre isso. Então, tudo vira uma enorme confusão, e enquanto muitos pensam fazer parte de uma família de fé, no grande dia do Senhor serão reprovados porque fazem parte de uma comunidade liderada por um falso profeta. Uma das maneiras mais fáceis, irmãos, de a gente identificar o falso profeta é quando ele quer ensinar aquilo que nunca foi ensinado, dizer aquilo que ninguém nunca disse para você, trazer algo totalmente novo, algo que vai, né? Esses dias eu ouvi uma mensagem, e eu não vou citar nomes, até porque eu não posso dizer que essa pessoa é um falso profeta ou não, porque eu só ouvi uma mensagem. Mas eu achei curioso, porque ele pegou o texto que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ele pregou só nesse versículo, e ele questionou a igreja, dizendo em qual vontade de Deus as pessoas queriam andar, se era na boa, na agradável ou na perfeita. Como se eles dizem 3 níveis de vontade de Deus. Né? Ele diz, existe a vontade de Deus que é boa, existe a vontade de Deus que é agradável, mas tem a vontade de Deus que é perfeita, em qual você quer andar. É por aí, irmãos, que você começa a identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Quando a pessoa, ela quer dizer aquilo que a palavra de Deus não diz, quando ela quer trazer algo totalmente novo, quando ela quer, dar aquele insight de, nossa, caramba, como eu nunca pensei nisso antes, quando na verdade a palavra de Deus não está falando sobre isso. É só um exemplo para a gente poder entender que muitas vezes as coisas elas são sucintas, elas são disfarçadas muito bem embaladas, porque esse versículo está na Bíblia. E aparentemente é legal, né? Caramba, então são 3 níveis de vontade de Deus, de vontade de Deus, coisa linda. Eu quero viver na perfeita. Mas não é isso que o texto está dizendo. E a igreja fica ali imersa naquela situação, e meus irmãos, eu estava falando até sobre isso com a Isabela hoje. As pessoas ficam tão imersas que se um desses líderes propuser alguma coisa para os seus membros, algo absurdo, eles vão fazer. Porque eles depositam naquela pessoa uma autoridade tão grande que para elas aquela pessoa ali é como se fosse o Messias. E se esse homem ou se essa mulher disser algo, eles vão fazer. A gente não viu no começo do estudo que pessoas tiraram a vida. Uma das pessoas que sobreviveu ao massacre lá de Jonestown, que foi o massacre de Jim Jones, ele disse que a primeira pessoa a se levantar para tomar o veneno foi uma mãe com um bebê. Ela deu o veneno para o bebê, depois tomou o veneno e se deitou na grama para esperar a morte. Irmão, da pessoa que faz isso, ela já está com a mente totalmente deturpada, totalmente vendida, entregue àquele falso profeta. Isso é extremamente possível. Parece algo distante de nós, mas é algo muito próximo de nós. Porque ninguém começa matando gente. Tudo começa com um discurso muito bonito, muito bem embalado. Sim. E para a gente não pensar que também essas pessoas são inocentes, há um interesse delas também. Sim. Porque um pregador que quer pregar sobre algo, ele vai falar aquilo que a pessoa está querendo ouvir exatamente. A palavra de Deus diz que aquele que quer encontrar Deus vai buscar e vai achar. Sim. E aquele que quer encontrar, as pessoas vão lá para aquele uma coisa que a Bíblia não está falando que é para ter, e elas realmente, para a gente não pensar que há uma inocência, alguém está fazendo. Exatamente. Tem uma frase do Paul Washer que eu gosto muito, ele diz que pastores corruptos são respostas de Deus para uma igreja corrupta. E é exatamente isso, né? Como a Claudinha falou, ninguém é inocente totalmente. Você procura aquilo que você quer ouvir, e é justamente aí que mora o perigo. Né? ¿Sabes también por qué, Danilo? Está evidente que as pessoas não leem a Bíblia. Porque, claro, o Señor falou que estarão muitos pastores falsos, mas Ele nos está dizendo que temos que ler e ter a convivência com Ele para saber quando o pastor é falso. Sim. Entonces, as pessoas que se deixam levar é porque realmente não têm convívio com Deus. Sim, sim. Adoram o pastor,
Mas, assim, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso na frente, mas o que eu posso dizer por agora é que às vezes essa pessoa até tem, só que ela já está tão influenciada por esse falso mestre que até o momento dela com Deus já é sobre a ótica do seu pastor, entende? Então ela não lê a Bíblia como quem quer ouvir a voz do Espírito Santo, ela lê a Bíblia como quem quer ouvir a voz do pastor dela, como quem quer receber uma nova revelação, algo que ninguém nunca descobriu antes. É importante a gente observar o seguinte: quando Jesus fala pelos frutos conhecereis, existe uma pressuposição de que você é uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento e interesse de julgar aquilo que você está vendo. Exatamente. Então Jesus não está levando em consideração aqui as pessoas que abraçam a ignorância, porque essas pessoas são tão culpadas quanto o falso profeta. Sim, exatamente. Então você abraçar a ignorância não é uma atitude cândida, não é uma atitude inocente, pura, infantil, doce, pura. Isso não vai te levar para o céu, muito pelo contrário. Exatamente. Então, assim, isso mostra o ponto de responsabilidade que nós temos como cristãos de não abraçar a ignorância, né? Ninguém precisa desconfiar da pessoa que falha, ninguém precisa desconfiar da imperfeição, né? Nós devemos desconfiar da virtude. Sim. Onde existe alguma coisa que parece virtude, ali a gente tem que desconfiar. Será que realmente é virtude ou não é virtude? E a gente está vivendo num tempo, e cada dia que passa isso aumenta, em que o apelo visual das coisas é tudo. Você chegou a fazer bastante tempo lá de publicidade e você sabe que publicidade, a regra é venda, as pessoas compram o que elas vendem. Então você não vai vender uma mensagem, você vai vender uma imagem. Sim. Né? E esse é o grande problema que a gente está vivendo hoje. As pessoas estão se deixando levar pela imagem, pela aparência. O próprio Aristóteles falava isso, não precisa nem entrar no campo do cristianismo. Aristóteles falava isso, que o que importa nas coisas não é a aparência, mas é a essência delas. Sim. Então isso é algo que a gente tem perdido de vista e não podemos esquecer que nós não vamos ser tidos por inocentes. Porque a palavra foi deixada justamente para nos despertar esse compromisso que a gente tem que ter. Com certeza. Salomão já dizia, né? Cuidado com aquele que lisonjeia, não é com aquele que te confronta, é aquele que te adula. Sim, né? Justamente. Romanos 1 também fala sobre isso. Né? Essas pessoas que se julgam sábias, que na verdade são loucas, Deus entregou essas pessoas para a paixão delas. Então, como o pastor falou, não é sobre essas pessoas que o texto está dizendo. O texto está falando sobre aquelas pessoas que possuem um nível de esclarecimento tal que possam julgar os frutos que são produzidos, mas sobre essa questão de aparência o caráter mais abrangente da comunidade da fé é o que a gente vai falar sobre o próximo ponto, que é o ponto 2, mais do que palavras e sinais. Até aqui está tudo bem? Então, do verso 1 até o verso 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome nós expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então aqui o discurso de Jesus ele vai manter o seu caráter de alerta, mas agora ele faz isso de maneira mais abrangente. Agora não se trata mais apenas dos falsos profetas, mas de todos aqueles que dizem servir ao Senhor, mas que na verdade têm o seu coração distante de Deus. Nesse ponto que a gente vai tratar agora, existem dois temas que a gente vai examinar e vai identificar, para que a gente possa identificar quais são os falsos seguidores de Jesus. E quais são esses dois temas? Palavras e obras, ou palavras e sinais. Então, primeiro, palavras. Por que palavras? O que diz o verso 21? Nem todo o que me diz. Né? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. Isso é, uma confissão oral, uma confissão por palavra. E aqui o uso repetido do termo Senhor, ele não é por acaso, não é uma coincidência, porque
Para quem lia esse texto, né, no original, para os leitores originais desse texto, esse uso repetido, ele dava uma ênfase, uma intensidade no que se queria dizer, e nesse caso até mesmo, esse uso repetido do termo Senhor, ele produzia no leitor original um senso de intimidade, de proximidade e de urgência para com o ouvinte. Então, se a gente pegar um outro exemplo mais enfático, a gente tem o momento da crucificação, quando no seu momento de angústia e dor, Jesus diz o quê? Deus meu, ele repete a expressão justamente para dar essa ênfase, para dar esse senso de urgência nas suas palavras. Então, aqui a ideia é praticamente a mesma. E o que fica explícito para nós é que mesmo tratando o Senhor com essa urgência, com esse senso de intimidade, com essa intensidade, não basta dizer, não basta falar, não basta confessar com palavras. É necessário fazer. Jesus vai alertar que quem vai entrar nos céus, no reino dos céus, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, muitos são aqueles que dizem ser servos de Deus, que proferem palavras que são capazes de enganar qualquer um que as ouve, né? Falando como quem tem intimidade com Deus, né? Um dos grandes debates da internet, né, é se a gente pode chamar Deus de você. E todo mundo que defende que pode, diz que isso se pode porque demonstra intimidade, ou porque demonstra um nível maior de comunhão com o Senhor, então você pode chamá-lo de você. Mas assim, só um exemplo para a gente poder entender que nem todo mundo que tem essa característica de falar como quem tem intimidade com Deus, de fato tem. Porque se a gente parar para pensar, existe um outro momento nesse evangelho, num outro encontro de Jesus com os fariseus, em que os fariseus estavam julgando os discípulos porque eles não lavavam a mão antes de comer. E o que Jesus fala para eles? Alguém lembra? Nesse contexto? No contexto em que os discípulos estavam sendo repreendidos. Foi? Não é o que entra assim que sai da casa. Não, parece um pouco, mas não é isso não. É no contexto em que Jesus estava censurando os escribas e fariseus por condenar os discípulos por não lavar a mão antes de comer. Jesus diz, citando o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então é possível enganar muitas pessoas com as palavras, dizendo uma coisa, dizendo palavras que transmitem virtude, conhecimento, intimidade com o Senhor, e assim mesmo não tem nenhuma intimidade com Deus. Essas pessoas muitas vezes conseguem até se enganar, por tanto falarem, por tanto proferirem palavras de afeto ao Senhor ou de comunhão com Ele, às vezes elas até se enganam, mas irmãos, não é possível enganar o Senhor. Ele conhece o interior de cada ser humano, portanto, Ele sabe quais são as suas reais intenções. Aqueles que falam, que proferem palavras, né? Senhor, Senhor, poxa, que bom que chegou o dia do juízo, graças a Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre qual é a vontade de Deus. E o segundo aspecto que é tratado aqui nesse contexto são os sinais, né? Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome não profetizamos, não pregamos, não expulsamos demônios, não realizamos milagres e curas. E esse ponto parece um pouquinho mais confuso, né? Como é que pode alguém fazer tantas coisas no nome de Deus e ainda assim ser reprovado? É um pouco estranho isso. Como que alguém pode fazer tantos sinais e mesmo assim ser condenado no dia do juízo? Uma primeira possibilidade, né, são aqueles que em algum período de suas vidas pertenceram à família da fé e nesse período em que estiveram na presença do Senhor foram usados por Ele para poder fazer a sua obra e que depois se desviaram da presença do Senhor e foram viver uma vida de impiedade. Nesse caso a gente tem um exemplo na Bíblia de Demas, né, que foi citado na carta de Paulo a Filemão, e ele ali aparece entre os que eram cooperadores de Paulo na obra de Deus.
né, Paulo vai saudar os cooperadores, ele diz, entre eles, Lucas, Fulano, Beltrano e Demas. Então ele é citado como cooperador da obra de Deus. Mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Isso é, Demas se desviou. Ele saiu do caminho do Senhor. Então, ele cooperou na obra de Deus em algum momento e depois se desviou e viveu uma vida distante de Deus. Contudo, as palavras de Jesus nos falam de uma outra situação, que são aqueles que vão chegar até a presença do Senhor convictos de que são dignos do reino de Deus porque fizeram grandes coisas em nome de Deus. Agora, isso é possível? Uma pessoa passar a vida inteira fazendo sinais, fazendo prodígios, expulsando demônios, e chegar no dia do juízo e descobrir que não vai ser salvo, que vai ser condenada? Bom, possível é porque Jesus disse. Então, é possível. Se a gente fosse dar uma resposta objetiva, a gente diria que sim, porque Jesus falou que é. Agora, como isso é possível? O próprio texto vai nos dar a resposta. O texto está falando aqui o tempo todo sobre aqueles que aparentam ser uma coisa, mas na verdade são outra. Não é verdade? Desde os falsos profetas, que são lobos em peles de ovelha, até a comparação da árvore, que embora possa ter uma boa aparência, produz um fruto mau, ou aqueles que falam, proferem palavras ao Senhor, que aparentam ter intimidade com Ele, mas que na verdade não tem. Então é sempre esse contraste de aparência e verdade, de aparência e realidade. Então o mesmo está acontecendo aqui e agora. Essas ações milagrosas e essas autoridades sobre demônios são para essas pessoas a camada mais elevada de manutenção de uma vida que não é de fato convertida. O que deixa isso explícito é o final dessa passagem, quando Jesus vai dizer: afaste-se de mim aqueles que fazem o quê? Que praticam o mal. Isso é, embora essas pessoas sejam capazes de realizar tantos sinais, tantas maravilhas, no dia a dia elas praticam o mal. No seu interior, na sua intimidade, no seu cotidiano, o que elas fazem é praticar o mal. Mas como entender isso? O que a gente precisa entender, irmãos, é que ninguém tem poder para nada se esse poder não vier do próprio Deus. E Deus usa quem Ele quer, nas circunstâncias que Ele quer e da maneira que Ele quer. Por isso, por pior que seja a pessoa, ela pode sim ser usada por Deus para fazer sinais, desde que isso esteja de acordo com o santo propósito de Deus. Para a gente isso é um pouco difícil de compreender, porque a gente sempre associa a imagem daqueles que praticam esses sinais com alguém muito virtuoso, como pessoas íntegras, como pessoas que vivem no caminho de retidão. É ou não é? Se a gente vê alguém realizando uma cura ou expulsando um demônio, automaticamente a gente liga a imagem dessa pessoa a alguém que tem uma comunhão muito forte com Deus. Mas, irmãos, é melhor passar a vida inteira sem realizar uma cura ou sem expulsar um demônio e ter o coração sincero diante de Deus do que realizar muitos sinais e acabar enganando a si mesmo. Achando que esses sinais, que essas obras, que essas atitudes diante de Deus, que Deus faz através da pessoa, são por causa da pessoa e não por causa de Deus. Existem muitos fatores que envolvem essas circunstâncias. Muitas vezes, a pessoa que recebe a cura possui uma fé tão grande que Deus escolhe usar aquela pessoa, que a cura, mesmo que aquela pessoa não tivesse condições espirituais ou de intimidade com Deus para fazer tal coisa. A gente tem no livro de Atos, principalmente, muitos relatos de que até a sombra dos discípulos curavam. Por onde eles passavam, eles realizavam grandes sinais, grandes obras. E certamente, irmãos, que dentre esses seguidores de Jesus, muitos se desviaram, mesmo realizando sinais. Certamente que dentre esses seguidores, muitos tinham no seu coração a vaidade de achar que aquilo ali era o poder deles. E que no dia do juízo serão julgados por isso. Então, a vontade de Deus para nós, e é aqui que a gente vai entrar também no outro ponto, né? Qual é a vontade? Porque Jesus diz que quem entra nos céus é aquele que faz a vontade de Deus para nós, que faz a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para nós, irmãos, é muito mais do que palavras e sinais. A vontade de Deus para nós é que estejamos diariamente engajados na busca pela santificação.
É o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 3, ele vai dizer: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. E o autor aos Hebreus vai dizer: busquem a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, por que essas pessoas aqui, do verso 21 até o verso 23, que aparentemente são tão íntimas de Deus, que dizem Senhor, Senhor, que curam, que realizam milagres, que expulsam demônios, por que as portas dos céus vão se fechar para elas? Porque o seu interior não vivia uma vida de santificação. E isso é testificado pelo final do texto, quando diz: afasta-se de mim aqueles que praticam o mal. Quem pratica o mal são aqueles que não vivem em santificação. Uma coisa ligada à outra. No dia do juízo do Senhor só verão a Deus aqueles que viveram uma vida em busca de santidade. São esses que Jesus conhece, são esses que de fato têm intimidade com o Senhor. São esses que muitas vezes, irmãos, podem não aparentar ser super crentes, mas que receberão o reino dos céus, porque é o que Jesus diz: entrará no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus consiste em que a gente viva uma vida em busca de santificação. Isso também mostra que a ênfase, né, na operação de milagres, curas, maravilhas, esse tipo de coisa, não define necessariamente uma vida que agrada a Deus. Né? Não define. Sim. Porque se isso não é um pressuposto, não é uma garantia de que a pessoa vai entrar no reino dos céus, de que ela vai viver na eternidade com Cristo, então significa que isso não é uma prioridade. Né? Exatamente. Não nesse sentido, de confirmar a sua vocação e a eleição. Né? Lá no texto onde Pedro fala isso, em 2 Pedro capítulo 1, ele vai falar sobre confirmar a vocação e a eleição, e ele fala de várias virtudes, e nenhuma delas nós encontramos dom de curar, dom de sinais e maravilhas. Sim. Ele fala de virtudes que são próprias daquilo que Jesus está dizendo aqui, que são coisas que nos confirmam como cidadãos do reino de Deus. Sim. Enquanto muitos ministérios se baseiam nesses sinais. Só nisso, né? Exatamente. Tem o seu fundamento nos sinais, nos exorcismos e tudo mais. Foi como eu coloquei, né? Esse realizar de sinais é o nível máximo que alguém pode alcançar de viver uma vida falsa. Sim. Porque você imagina a própria pessoa que realiza essas coisas, se ela vai achar que ela tem uma ligação muito forte com Deus, vai poder realizar essas coisas. Né? E você poderia expandir isso daí para a questão da prosperidade material. Sim, né, verdade. que é vista como um sinal da aprovação de Deus. A gente está prosperando é porque Deus gosta dele, porque Deus se agrada dele. E isso não é necessariamente uma verdade. Sim, com certeza. E muitas pessoas se questionam, né? Como que nessas igrejas onde é nítido que a liderança propaga uma falsa mensagem, como que ali podem haver curas e sinais? Bom, aqui está a resposta. Né? Isso não quer dizer muita coisa. Então, o que deve ficar em nossos corações é que quem entra no reino dos céus são aqueles que fazem a vontade de Deus, qual seja a vida de santificação. Mas para quem quiser se aprofundar um pouco mais ainda na reflexão do texto, ainda existe uma terceira possibilidade aí, né? Que seria que de fato Jesus não está afirmando que essas pessoas fizeram sinais, expulsaram demônio, milagre, ele não está afirmando isso. Sim, Ele está dizendo que as pessoas girão, vão dizer para né? Entendeu? Então não é uma afirmação de Jesus que essas pessoas fizeram isso. Ele está dizendo que essas pessoas vão dizer a ele Vão dizer que fizeram. Né? Então é possível também que essas pessoas nem tenham feito nada. Mas tem que ser muito cara de pau. Né? Não, mas a gente sabe que não falta, né? É verdade. Sem dúvida ainda tem essa possibilidade. Muito bem, irmãos. Até aqui alguma dúvida? Então vamos para o nosso terceiro ponto e último, né, que o que fazer com os ensinamentos de Jesus, com os ensinos de Jesus, que é então a conclusão do Sermão do Monte. E do verso 24 até o 27, Jesus vai encerrar o Sermão do Monte com essa parábola, que nos apresenta dois construtores e os fundamentos sobre os quais eles construíram as suas casas.
O capítulo 4, né, verso 25 de Mateus, vai dizer que numerosas multidões seguiram Jesus, e no momento em que ele começa o Sermão do Monte, além de seus discípulos, essas multidões estavam ali ouvindo essas palavras. Portanto, é certo que nem todos que estavam ali iriam de fato seguir Jesus e obedecer aquilo que ele estava dizendo. Por isso, Jesus usa essa última ilustração para os seus ouvintes, que todos aqueles que ouviram o que foi dito por ele e puserem em prática, seriam como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. E aqueles que não fizerem, seriam como o construtor insensato que construiu sua casa sobre a areia. Então Jesus já meio que coloca aqui essa situação de que haveriam dois grupos aqui de seus ouvintes. Aqueles que ouviriam essas mensagens e praticariam, e aqueles que ouviriam essa mensagem, seus ensinamentos, e não praticariam. As construções aqui, elas são uma alusão à própria vida do construtor. E a ilustração deixa muito claro que o dia da tempestade vai chegar, né? O dia da enchente vai chegar, os ventos fortes vão bater, mas aquele que obedece às palavras do Senhor estão firmes sobre a rocha e por isso não tem o que temer. Porém, aqueles que ouvem as palavras do Senhor, mas não as praticam, no dia que vier a tempestade, no dia que vier o sofrimento, eles serão levados com a enchente. Irmãos, as casas somos eu e você, e a rocha sobre a qual devemos construir nossas casas, lançar nossos fundamentos, é o próprio Cristo, a rocha eterna, a pedra angular da igreja. Amém. Então, o objetivo de todo cristão é dizer, como o apóstolo Paulo disse aos Efésios, né, que possamos ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês ou nós também somos edificados juntos para nos tornarmos moradas de Deus por seu Espírito. Então, esse é o nosso desejo. Amém. Esse é o nosso objetivo. Fundamentar a nossa fé, a nossa vida na pessoa de Cristo, que é a nossa rocha, a pedra angular da igreja. Aqueles que colocam em prática as palavras de Jesus são capazes de identificar os falsos profetas. Eles entendem que não adianta honrar o Senhor com os lábios, mas cultivar o mal no seu coração. E eles entendem que sinais e milagres não são prioridade no reino dos céus. A prioridade é viver em santidade. Amém. A gente sabe que os ventos aqui, e a tempestade, as chuvas e as enchentes, os rios que transbordam, simbolizam as dificuldades da vida, né? Aquele que constrói sua casa sobre areia, quando vem o falso profeta e começa a falar coisas que lhe agradam, coisas que falam ao seu coração, que massageiam o seu ego, eles são levados. Mas aqueles que se firmam na rocha, na palavra de Deus, Amém. não são levados, irmão. Amém. Porque eles sabem que a palavra de Deus, embora muitas vezes não seja doce, mas aquilo que é amargo no mastigar é doce ao engolir, porque a gente sabe que a repreensão do Senhor é para aqueles a quem Ele ama. Amém. Então a chuva vem, a enchente vem, o rio vai encher, o vento vai bater, mas a gente fica firme porque a gente sabe que aquilo ali é por amor. Que Deus nos prova porque Ele nos ama. Então, aqueles que se firmam no Senhor não são enganados por falsos profetas, não são enganados pelo seu próprio coração que é enganoso, mas vivem uma vida diante do Senhor e firmes nele, sabendo que Ele é o firme fundamento. Amém. Porque aqueles que acham que o firme fundamento consiste nas curas, em proferir palavras bonitas, no se agarrar a falsos profetas, o seu fundamento é como a areia. Porque o seu fundamento são eles mesmos, são o seu ego, são as suas vontades, suas paixões. Então é tão perecível, é tão sensível como uma areia. Dentre aqueles que ouvem as palavras e as praticam, a gente tem o exemplo de Pedro, por exemplo, que estava ali ouvindo a palavra de Deus, um dos pilares da igreja, né? Pedro, que mesmo diante da morte foi fiel ao Senhor. Amém. E como diz a história da igreja, já citei aqui outras vezes, não se julgou digno de ser crucificado como Cristo foi crucificado de cabeça para baixo. Então o vento veio, né?
E veio forte na vida de Pedro. Mas mesmo assim permaneceu firme. Por quê? Porque a rocha sobre a qual ele edificou a sua fé era Cristo Jesus. E dentre aqueles que ouviram as palavras de Jesus e não a praticaram, nós temos o exemplo de Judas, que vendeu o seu mestre. E aqui a gente poderia colocar o único e verdadeiro mestre perfeito, sem nenhum defeito. E ele vendeu o seu mestre por algumas moedas de prata e, não suportando o fardo da culpa, tirou a sua própria vida. E como vai dizer o texto aqui da parábola que Jesus conta, grande foi a sua ruína. Então, esse era o último convite de Jesus aos seus ouvintes no Sermão do Monte: ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. E esse convite também é para nós hoje, irmãos. Eu desejo que cada um de nós aqui possamos lançar os fundamentos da nossa fé na pessoa de Cristo, porque só Ele pode nos sustentar nos dias difíceis. E diante de tudo isso que a gente viu aqui, falsos profetas, falsos discursos, corações enganosos e tudo mais. E para finalizar, o verso 28 e 29 finaliza o Sermão do Monte da única maneira possível, né? O texto vai dizer que as multidões ficaram maravilhadas com aquilo que elas acabaram de ouvir. E tem como não se maravilhar, irmãos? A única reação é essa. A única reação é se maravilhar. Por quê? Porque Jesus não era como os fariseus que, embora possuíssem, né, grande eloquência e conhecimento acerca das Escrituras, eles ensinavam aquilo que eles não praticavam, agindo como hipócritas e, portanto, sem autoridade em seus discursos. Jesus não, Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Portanto, ninguém mais tem tanta autoridade para falar da palavra de Deus como o próprio Verbo de Deus que se encarnou. E isso, enquanto ele discursava, enquanto ele falava, ficava claro para aquelas pessoas. E por isso, quando ele falava, ele causava essa sensação de maravilha em seus ouvintes. Irmãos, imagine a cena. Você está ouvindo essas mensagens que a gente está pregando aqui alguns domingos, não da minha boca ou da boca do pastor ou do Guilherme, mas do próprio Cristo. As referências aqui não eram sobre uma terceira pessoa, era sobre Ele. Imagina, quem não fica maravilhado com uma coisa dessa? Você está diante daquele que é o único mestre perfeito, o único capaz de julgar os falsos mestres, mesmo sem os conhecer. O único que pode sondar mentes e corações e saber quem é, quem faz e quem não faz parte do reino de Deus. Eu fico imaginando a cena, porque quando Jesus fala sobre aquele que constrói a casa sobre a rocha, está falando dele mesmo. Construir sobre ele, edificar sobre ele. E as pessoas olhando aquilo e, meu Deus, que cena, né? Deve ter sido algo extraordinário. Então, irmãos, a gente chega dessa maneira ao fim do Sermão do Monte, o verso 1 do capítulo 8, sem querer dar spoiler na próxima aula, mas vai dizer que Jesus desceu o monte, né? Finalizando ali essa ação do Sermão do Monte, e as multidões continuaram a seguir. De maneira geral, irmãos, essa última parte do Sermão do Monte é um alerta para aqueles que querem seguir Jesus. Para quem gosta de ler livros e tudo mais, percebe que essa conclusão do Sermão do Monte foi perfeita, se encaixou perfeitamente, porque Jesus acabou de dar muitas instruções para o seu povo. E para que esse povo não fosse enganado com instruções de falsos mestres, então ele finaliza dessa forma: olha, cuidado, porque eu estou falando esse monte de coisa aqui, mas vão surgir falsos mestres que vão querer repetir esse discurso, vão querer dizer coisas semelhantes, mas que não são a mesma coisa. Outros que vão dizer que seguem essas coisas que eu estou dizendo, mas que não seguem de fato. Então Jesus diz: olha, tomem cuidado. E esse alerta diz respeito ao fato de que muitos podem aparentar ser um seguidor de Cristo, ser um discípulo de Cristo, mas que nós, seus ouvintes originais e também nós hoje, temos que estar atentos para que não sejamos enganados, porque o dia do juízo do Senhor vem. E nesse dia ele vai separar aqueles que são daqueles que não são parte do seu povo.
No começo a gente citou alguns exemplos da história de falsos profetas que levaram muitos à morte. A gente viu exemplos de cristãos que se deixaram levar por esses falsos profetas, principalmente porque não foram capazes de discernir aquilo que era de fato, de quem era de fato aquelas pessoas. E isso pode ter várias causas, pode decorrer de uma vida devocional deficiente, de pouco estudo e oração e iniciação da palavra, mas o fato é, irmãos, que esses casos extremos parecem distantes de nós, mas como eu falei, eles estão próximos de nós. Nenhum deles começou por um ato extremo. Muitos começaram como igrejas locais, igrejas pequenas que se tornaram uma comunidade maior e foram crescendo, crescendo, crescendo até se tornar o que foram. Irmãos, olha, é difícil. Esses homens, a maioria deles se autoproclamavam Cristo. E a gente pensa, como pode alguém se enganar a esse nível? Meu Deus do céu! Mas, irmãos, não se engane. Não se engane. A palavra do Senhor é verdadeira e quando ela diz que esses homens se apresentam como ovelhas, é porque de fato eles vêm muito bem disfarçados. E a gente vive num mundo de muitas informações, de muitas aparências. O pastor já até falou um pouco sobre isso. A gente é o tempo todo exposto a figuras humanas que parecem representar uma utopia de santidade. A gente pensa, eu nunca vou ser como essa pessoa. Como eu vou chegar ao nível que essa pessoa chegou? Impossível. São homens e mulheres que ficam propagando suas próprias virtudes a fim de atrair seguidores para si. E muitas vezes, esses possuem até um bom conteúdo, mas o seu coração está longe de Deus. Esses dias o Peter Jordan, um cara que nem crente ele tweetou assim: as pessoas que mais sinalizam virtudes, as pessoas que mais sinalizam virtudes nas redes são os que mais praticam o mal no oculto. Irmãos, um cara que nem crente é. E olha quanta coisa carrega nesse tweet dele, né? As pessoas que mais propagam virtudes nas redes são as que mais cometem erros no oculto. E essas pessoas, quando pecam, muitos são os primeiros a dizer, não, isso não tem nada a ver com o que essa pessoa fez, está tudo bem. Né? Como diziam os jovens, elas passam pano para essas pessoas. Por quê? Porque os seus seguidores já colocaram neles uma expectativa de pessoas absurdas, de pessoas santas absurdas. Recentemente a gente teve o caso de um pastor que é cantor, que abandonou a esposa e a filha com a prerrogativa de que o amor havia acabado e que ele precisava se conhecer melhor. E você acha que as pessoas que os seus ouvintes o confrontaram, que nada, o apoiaram e concordam com o discurso dele. Por quê? Porque, irmãos, como diz Paul Washer, pastores corruptos são a resposta de Deus para uma geração corrupta. Então, se eu sigo um falso mestre que vive uma vida de impiedade, de iniquidade, de imoralidade sexual, o que isso vai fazer para mim? Vai me dar o direito de fazer a mesma coisa. Então é muito mais fácil eu me agarrar a esses falsos mestres que vivem essa vida miserável, na qual eu posso viver a mesma vida sem ser julgado por eles. Então, eles usam a desculpa, né? Daquele mesmo evangelista que eu citei antes. Eu já fiz tanto pro reino, isso aqui é só uma recompensa. Mas em Mateus 18, a gente vai falar sobre os pés de tropeço, né? Sim. E dizendo que era melhor que se colocasse uma pedra no pescoço e jogasse no mar. Exatamente. E ai daqueles que fazem tropeçar os pequeninos. Porque essas pessoas acabam tropeçando devido a esse mau testemunho que esses líderes dão, né? Exatamente. Mas à frente ele vai falar a respeito de nós mesmos, olharmos para a nossa própria vida e procurar parar de fazer certas práticas que a gente pratica, né? Então fala, se o meu olho faz tropeçar, eu arranco e jogo fora. Se meu irmão faz tropeçar, que eu corte minha mão. Porque é melhor eu entrar no reino dos céus aleijado do que não entrar no corpo perfeito. Então, essa palavra é muito séria. Sim, é o que a gente fala a respeito da vida de santidade. Porque se a vontade de Deus é que a gente viva uma vida santa, então tudo aquilo que me impede de viver uma vida santa deve ser retirado da minha vida. Sim. Agora, como a gente já falou também, né? Os homens por si só são indesculpáveis porque todos pecaram.
destituídos foram da glória de Deus. Então, não adianta. Assim, eu entendo o que você quer dizer. E de fato, Jesus fala sobre isso, sobre aqueles que são pedras de tropeço, mas aqueles que lhe seguem também são desculpáveis, porque se deixaram seguir por esses falsos mestres. Então, isso é muito sério. Aquele evangelista que eu citei, que teve vários casos extraconjugais, muitas pessoas mantiveram seu apoio a ele, mesmo após a morte dele, tendo condições totais de condená-lo, porque jamais haveria, e mesmo assim muitas pessoas continuaram acreditando que, de fato, aquilo era só uma recompensa de Deus, porque ele fez muito pela obra. Existem também os graus de comprometimento nessa questão, né? Existem aquelas pessoas que elas foram enganadas também, de alguma forma, e elas vão reproduzir aquele engano pelo qual elas foram influenciadas durante um tempo. Mas, num determinado momento, elas vão ser esclarecidas e vão sair daquele caminho de engano, né? Existem outras que vão nesse caminho por uma questão de conveniência, porque está sendo bom para elas por alguma razão, então elas ficam ali, elas não querem mudança. Agora, existem outros que já estão tão enfronhados, né? Aí eles já estão imitando o mestre do engano. Paulo diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. E ninguém se disfarça mais do que o próprio Satanás, né? Para enganar os escolhidos, né? Por isso que eu sempre falo aqui, esse diabo de chifre, vermelho, de rabo aí, isso é tudo coisa da cultura grega, porque o diabo que a Bíblia mostra, ele não é feio não. É uma ovelhinha. Ele se disfarça, ele é bonitão, ele é atraente, né? Então, muitas pessoas acabam entrando num nível de comprometimento tão grande com a mentira, que elas passam a se tornar seguidoras desse mestre aí. Sim. Mestre do engano. Exatamente. Assim, a gente também precisa descansar na graça de Deus quando ele fala que aqueles que são do Senhor, nenhum se perde. Amém. Né? Então, não é que a gente não tem nenhum dever sobre essas coisas, a gente deve se empregar contra esses falsos mestres e propagar a verdade com o maior alcance possível, mas sempre tendo em mente de que aqueles que são do Senhor, nenhum será perdido, porque o texto sequência daquele que minha mãe citou, Jesus vai dizer do pastor que, ao perder uma ovelha, largou as 99 e foi buscar aquela ovelha perdida. Então, aqueles que pertencem ao Senhor não serão enganados. Amém. Então, irmãos, só há um em que nós podemos depositar toda a nossa confiança, que é Jesus Cristo. Ele é, como eu já disse, o profeta perfeito, irmãos. Tudo que ele disse é a própria palavra de Deus. As suas profecias, todas se cumpriram. Quando ele disse que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, isso se cumpriu, e as suas profecias ainda vão se cumprir, porque sem dúvida ele virá para buscar a sua igreja. Então é nesse mestre, irmãos, que nós podemos depositar toda a nossa confiança sem medo, porque ele é perfeito. É em Jesus que nós temos que depositar a nossa confiança, a nossa satisfação, a nossa esperança, porque ele não vai nos decepcionar. Quando a gente deposita nossa fé e nosso fundamento em Cristo, não há riscos, não há temor, não há medo, porque a gente sabe que ali não tem engano, que ali não tem mentiras, que ali não tem falsidade, que ali não tem nenhum tipo de perversão, porque Cristo é a imagem de Deus. Amém. Ele é perfeito. Irmãos, eu seria muito injusto ao trazer esse estudo sem me desculpar por muitas vezes que eu vim aqui nesse púlpito sem ter condições de estar aqui. E não me entenda mal, eu sei que ninguém é perfeito, todas as pessoas pecam, todo mundo tem suas limitações. Mas muitas vezes, irmãos, eu estive aqui condenando coisas das quais eu estava praticando. E isso já me incomodou há muito tempo. Isso me traz um peso terrível. E quando eu preparava essa mensagem, eu seria muito hipócrita sem vir aqui hoje pedir perdão para a igreja por essas vezes nas quais eu fiz isso. Sou grato a Deus porque tenho sido tratado por Ele diariamente. E o Senhor tem me moldado, irmãos. Tem sido difícil porque a gente
muitas vezes a gente se apega a questões que a gente pensa que não tem nada a ver, que tudo bem, porque afinal de contas eu frequento uma igreja. Mas o Senhor tem me chamado, irmãos, a viver uma vida de santidade e eu tenho me esforçado para obedecer. Portanto, eu acho que é justo com a comunidade com a qual faço parte me desculpar por essas vezes que eu estive aqui sem ter condições de estar aqui. E dizer que, pela misericórdia de Deus, eu fui usado. Porque a palavra do Senhor é inerrante e infalível, então não há méritos em mim, mas na graça de Deus que habita em mim. Então, Deus tem colocado, irmãos, o tesouro dele nesse vaso de barro. Sou grato por isso. E sou grato porque, mais uma vez, o Senhor teve misericórdia de mim. E me chamou para essa vida de santidade mais uma vez. Então, é um momento de felicidade poder estar aqui diante da igreja e me retratar com a igreja. Pedir desculpa para os irmãos e dizer que eu não sou o mesmo que fui ontem, porque tenho sido tratado por Deus. E espero um dia poder alcançar o nível de varão perfeito na presença do Senhor, para que eu não seja reprovado por Ele no dia do juízo. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Por isso eu tenho apenas uma aplicação para fazer, para encerrar o nosso estudo. E essa aplicação é que todos nós possamos fundamentar nossa fé em Cristo. Põe em prática aquilo que Cristo nos ensina por intermédio da sua palavra. Nós precisamos amar mais a Deus do que nossos líderes espirituais. Precisamos ter em Cristo um modelo perfeito e não as pessoas que nós julgamos ser espirituais. É claro que não há mal nenhum em admirar pessoas que têm uma vida espiritual elevada. Isso é normal, é saudável, mas precisamos saber até onde vai essa admiração para que ela não se torne idolatria, porque se um dia essas pessoas tomarem o lugar de Cristo em nós, então certamente seremos reprovados por Ele no dia do juízo. Portanto, que a nossa fé esteja sobre a rocha firme que é Jesus, a pedra angular da igreja, e que nossos pés nunca vacilem, nunca escorreguem, mas que sejam firmes em Jesus, nosso Senhor. Todos nós, irmãos, somos em potencial um falso profeta. Todos nós somos em potencial uma pessoa que honra o Senhor com os lábios, mas nosso coração pode estar diante de Deus. Todos nós somos em potencial alguém que pode realizar sinais e mesmo assim não ter uma vida de santidade diante do Senhor. Portanto, o meu desejo para nós hoje, como comunidade de fé, é que a gente fundamente a nossa esperança de fé em Cristo Jesus e que Ele seja a nossa maior admiração, o nosso foco, a nossa redenção, a nossa esperança de um dia melhor, de santificação, a nossa meta de santificação, que a gente possa olhar para Cristo e ter nele o nosso modelo a ser seguido. De maneira que o nosso viver, que a nossa vida possa refletir a vida daqueles que constroem sua casa sobre a rocha. De maneira que quando o dia difícil vier, quando a tempestade vier, a gente não venha temer, porque a gente sabe que a rocha sobre a qual nós fundamentamos a nossa vida não se abala. Amém. Então, irmãos, fundamente a sua fé em Cristo. Busque viver uma vida de santidade, porque essa é a vontade de Deus. E aqueles que vivem uma vida de santidade são aqueles que verão a face de Deus no grande dia do Senhor. E que, irmãos, que as palavras do Senhor possam nos maravilhar. Foi assim que a multidão ficou após ouvir o sermão do monte. Então, que assim também seja em nossas vidas, que após refletir na palavra do Senhor, que a gente possa se maravilhar com as palavras de Deus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor.